As Olimpíadas é um evento cobiçado pelos países do mundo todo. E dessa vez, nesse ano de 2016, nosso Brasil foi contemplado com essa dádiva dos deuses, que fazem multidões sair às ruas com a tocha olímpica, o maior símbolo desse evento. É estranho que, apesar de a grande maioria considerar esse evento um símbolo de superação humana, onde os atletas se preparam o ano todo para competirem entre si, e provar de uma vez qual é o melhor de todo mundo. No final, quem acaba ganhando com tudo isso é a própria categoria do esporte. Mesmo assim que com toda essa boa intenção, tem se levantado mais e mais pessoas que querem que esse evento não se realize. Por que será? O que tem de mais nas Olimpíadas que faz essas pessoas... Qual é o motivo que elas têm para fazerem isso, sendo punidas pelas forças da lei, tratadas como loucas e lunáticas pela mídia? Eu não posso dizer que aprovo a atitude dessas pessoas, mas eu posso dizer que até as entendo. Principalmente sabendo que o Brasil passa por uma de suas maiores crises financeiras da sua história, onde o brasileiro diminuiu inclusive a sua cesta básica. E mesmo nessa situação terrível, o governo assume uma dívida de 100 milhões do Comitê do Rio 2016. Tivemos cortes nas verbas públicas para todos os setores, saúde, educação e por aí vai. Todo o orçamento foi diminuído, porém o governo não achou nada demais pagar a minharia de 100 milhões de reais do comitê, que não era da sua conta. E isso não sou eu quem está inventando, a notícia está aí na UOL. O link vai estar aí na descrição do vídeo para você conferir. Eu vou ler apenas um trechinho da notícia aqui, que vai ser o suficiente para te deixar puto. O corte de gastos do governo federal não atingiu a organização da Olimpíada de 2016. Pelo contrário, a União acaba de assumir que pagará com dinheiro público os 100 milhões em equipamentos esportivos, bolas, redes, obstáculos, barcos e etc., necessários para a realização dos Jogos Olímpicos do Rio. Originalmente, essa conta seria paga pelo Comitê Organizador Rio 2016, com dinheiro arrecadado via patrocínios. E saibam, meus amigos, que os gastos podem ultrapassar esse valor em muito. Ou seja, o governo acha mais importante pagar uma despesa que não era dele, que deveria ser pago com verba privada, que deveria vir das indústrias e das empresas. Ele acha isso mais importante do que colocar remédios nos hospitais, por exemplo. Mesmo com essa crise que assola a nossa nação, o desgoverno do Brasil continua esbanjando dinheiro com o que eles julgam importante. E você que se dane e trabalhe mais, porque esse dinheiro vai sair do seu bolso e do meu. Só esse fato em si já mostra que essas Olimpíadas são uma furada. Usam dinheiro público para um evento que não é público, porque se realmente fosse, os ingressos da abertura no Maracanã para a área A não teria custado R$ 4.600 e o da área B R$ 3.000. Eles fazem questão de separar o gado pela classe e cobram valores que o cidadão comum jamais terá acesso. Se você, cidadão comum, quiser ver, que fique em uma área mais parecida com um curral de boi. Eles usam seu dinheiro para fazer o evento, mas o que você tem de retorno é isso. Para entender o porquê os governos acham tão importante que se realize esse evento, com a desculpa de atrair mais turismo e etc., nós devemos voltar à sua origem, e você vai ver que mais uma vez tudo tem a ver com a espiritualidade da elite maldita. A história das Olimpíadas indica que os seus jogos começaram a ser realizados por volta do ano 776 a.C., na Grécia. A intenção principal era celebrar os deuses, e esse evento durava 7 dias. No primeiro dia sacrificavam-se animais e ofereciam-se vinho e mel para agradar a Zeus, o deus de todos os deuses gregos. No sétimo e último dia havia procissões em agradecimento aos deuses através de sacrifícios de animais, banquetes e festas. Esses Jogos Olímpicos decorriam no santuário de Zeus, na cidade de Olímpia. Este santuário retira o nome ao Monte Olímpio, daí o nome Olimpíadas. Ele fica um pouco longe do local, fica na Tessália, norte da Grécia. É o ponto mais elevado da Grécia continental. Na mitologia grega era também a residência das divindades. Além da religiosidade, os gregos buscavam através dos Jogos Olímpicos a paz e a harmonia entre as cidades que formavam a civilização grega. Resumindo, cultuavam os deuses pagãos juntos. Devido a ela ter sido taxada como manifestação do paganismo, a Olimpíada foi proibida em 398 d.C. pelo imperador da época Teodósio, primeiro que se converteu ao cristianismo. Muitos anos passados, em 1896, o francês Barão de Coubertin decidiu recuperar o espírito da competição, revivendo as Olimpíadas a partir dessa recuperação dos Jogos Olímpicos. Depois disso, ela só foi interrompida durante a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Agora nós sabemos que as Olimpíadas é uma organização pagã. Você já começa a entender por que fazem tanta questão que ele se realize e tratam com tanto respeito esse evento. É uma festa dedicada a ídolos, ídolos que a elite global tem como um deus. E é por isso mesmo que você vê na cerimônia da abertura toda adoração e idolatria por parte da mídia. Por exemplo, na Grécia, nas Olimpíadas de 2004, sacerdotisas usando túnicas prestavam reverência sob o sol forte no local onde nasceram os antigos Jogos Olímpicos. Turistas e moradores se reuniram nas ruínas do templo da deusa pagã Hera. Uma atriz grega se inclina para acender o fogo, usando um espelho côncavo. Essa chama foi como uma reserva caso haja algum imprevisto. Os sacerdotes homens dançaram ao som de um tambor em meio das ruínas do templo, enquanto a atriz, interpretando a suma sacerdotisa, invoca Apolo, deus do sol. Em meio às orações, ela se ajoelha para acender a tocha. Nas rampas do estádio, ao lado,
Sacerdotisas faziam uma dança inspirada nas ninfas da mitologia, e os homens se envolviam numa antiga dança guerreira, mas sem carregar armas. Tudo remete ao que os gregos faziam nesse mesmo local antes de competir nos jogos da antiguidade. Para muitos espectadores, esse foi um momento especial que lembrava o passado glorioso da Grécia. No Brasil, muitas pessoas notaram o paganismo, mas é uma coisa muito mais disfarçada por causa da religião que predomina aqui. Já na Grécia, eles podem fazer as coisas muito mais à vontade sem disfarçar. A história da tocha olímpica, por exemplo. A chama olímpica, fogo olímpico ou tocha olímpica é um dos símbolos dos Jogos Olímpicos e invoca a crença em Prometeu, que teria ajudado na criação dos homens e depois acendido uma tocha no disco solar, roubando o fogo de Zeus e entregando aos homens, para que pudessem evoluir e distinguir-se dos animais. Como castigo, Deus ordenou a Hefestos acorrentá-lo ao cume do monte, Cáucaso, onde todos os dias uma águia, ou abutre, ia e dilacerava o seu fígado. No entanto, Prometeu era imortal, e logo depois de morrer se regenerava, e todo o tormento começava de novo. Os fãs de Senhor da Guerra sabem bem do que eu estou falando. God of War? No. Nessa lenda é impossível passar despercebida a semelhança entre a história de Lúcifer, o que leva a luz, Lux, luz, Ferre, leva, transporta, e Prometeu, que é quem foi o portador, transportador do fogo. Fogo é igual a luz. Há também um fato que Prometeu comete um furto, e Lúcifer é reconhecido como ladrão universal. A própria linguagem nos parece claramente indicar uma estranha ligação entre os dois personagens. Vemos obviamente o paralelismo bíblico com a árvore do conhecimento, e Deus proibiu Eva e Adão de comerem, mas a serpente Lúcifer, Prometeu, dá a fruta fogo aos homens, trazendo-lhe o conhecimento, o qual inevitavelmente traz a desobediência e o castigo. É uma horrível distorção do relato bíblico de Gênesis, feita pelos gregos. Eles adoravam e cultuavam o fogo, e todas as casas gregas mantinham uma espécie de altar com uma chama acesa. De todos os jogos da Grécia Antiga, os Jogos Olímpicos eram os mais solenes e concorridos. Eles eram celebrados em homenagem a Zeus, a maior divindade do Olimpo. Segundo alguns registros nos jogos de 776 a.C., já estava instituído o ritual de acender a tocha. A tradição de manter um fogo aceso durante os jogos remonta à antiguidade, quando se efetuava sacrifício a Zeus. Nessas cerimônias, os sacerdotes acendiam uma tocha e o atleta nu que vencesse a corrida até o local onde se encontravam os sacerdotes teria o privilégio de transportar a tocha para acender o altar do sacrifício. O fogo era então mantido e aceso durante os jogos como homenagem a Zeus. A tocha é acesa por raios de sol que, refletidos em um espelho, dão origem à chama. É como se fosse o Deus Sol que acendesse a tocha pessoalmente. Por isso é tão importante. O ritual então é conduzido por sacerdotisas de Hera, vestidas de túnicas brancas no estilo grego. Essa tocha já foi inclusive transportada debaixo de água por mergulhadores e por meio de pirogas, camelos, cavalos, treinos com cães, corredores, um avião supersônico, concorde, flechas, saltadores, de esqui e todo tipo de transporte possível e imaginável. Mas a ideia básica é usar o fogo sagrado no templo. No caso dos outros jogos, como os Jogos Pan-Americanos, o fogo sagrado pode ser aceso em outro templo pagão equivalente. Podemos perceber que a tocha serve como símbolo de um pênis ereto. Observe bem essa imagem. Os satanistas sempre consideraram a tocha flamejante como um símbolo de Lúcifer. Lúcifer, tendo recuperado sua estrela e seu diadema, organizou suas legiões para as novas obras da criação. Atraídos pela tocha flamejante, os espíritos celestiais desceram, e ele enviará esses mensageiros de esferas desconhecidas para a terra. Então a tocha de Lúcifer sinalizará dos céus à terra, e o Cristo da nova era responderá da terra aos céus. Ocultista Edward Show, criado por Texas Melvin, Mystery Mark, of the New Age, a marca do mistério da nova era, página 240. Essa é a explicação do simbolismo da tocha e a crença luciferiana de que na batalha do Armagedon, Lúcifer, as forças do mal, derrotarão o verdadeiro Messias e depois invadirão e conquistarão os céus, o universo espiritual. Assim nós podemos entender que essa tocha significa a crença que Lúcifer no final derrotará o verdadeiro Messias. E você, meu amigo, sem saber, liga sua televisão ou sai na sua rua para assistir isso. Por essas explicações que estão sendo dadas aqui, nós podemos até imaginar que essa tocha também pode significar o pênis de Lúcifer. Se o ocultismo realmente crê que a tocha é um símbolo do Deus, quando um satanista quer representar o órgão sexual feminino, ele normalmente usa o círculo.
A pira é uma cavidade, geralmente é circular, é um símbolo de elemento feminino. Assim, o ato de acender a pira com a tocha, representando simbolicamente o sexo sagrado. Então, o fogo que se acende é o ato sagrado da criação. Tal crença satânica pode ser comprovada, já que até sobre a cabeça do Baphomet é possível encontrar uma tocha. Observando bem essa imagem, você vê que não resta dúvida que se trata da tocha olímpica. Já nos Jogos Pan-Americanos, especificamente, Prometeu é sincretizado como Lúcifer, mas também é sincretizado como o deus egípcio Sete, e com uma série de deuses malignos mundo afora. No caso dos Jogos Pan-Americanos, se trata do deus asteca Xolote. Xolote é um homem-cão, de pés invertidos, deus do fogo e de mau agouro, personificado como a estrela da manhã Vênus. Essa é uma imagem dele. Xolote é o duplo do pássaro serpente Quetzalcoatl, que até em jogos como Final Fantasy aparece com a maior moral, mostrando que esses caras não brincam em serviço no assunto adoração aos deuses pagãos. Quetzalcoatl é o guardião da porta e das chaves do Templo dos Mistérios, para que nele não penetre senão os ungidos que conhecem o segredo, puro ocultismo e demonismo pagão. Esse negócio de tocha, meus bons amigos, é apenas a manifestação prática de uma religião de mistérios que adora Lúcifer. Tudo isso é puro luciferianismo, disfarçado. Como se trata de ocultismo, do oculto, a maioria das pessoas apenas vê as movimentações e cerimônias todas. Pessoalmente, acho que se trata apenas de algo diferente, exótico e bonito para celebrar os jogos. Mas a grande verdade é que são apenas cultos a deuses antigos, preservados e adorados pelos seus devotos. Infelizmente, essas pessoas que organizam esse tipo de evento ocupam lugares de destaque na sociedade, controlam empresas, veículos de comunicação e a política. Eles não medem esforços para prestarem culto aos seus deuses e fazer você também praticar isso, mesmo que seja sem você saber. Como são deuses escrotos, pouco importa se você quer fazer ou não, o importante é que faça. Praticar esportes é uma coisa saudável e deve ser adotada por todos nós. Mas participar de Olimpíadas criadas e dedicadas a cultuar o paganismo não deve ser feito de forma alguma, nem assistido por pessoas que acreditam no Deus cristão. Eu particularmente nem assisto e nem gosto dessas Olimpíadas e aconselho você a fazer o mesmo. Porque Deus não vai gostar que você faça isso. Basta você lembrar que o apóstolo Paulo disse à comunidade dos Coríntios: não sabeis que aqueles que correm no estádio, correm todos, mas um só ganha o prêmio? Correi, portanto, de maneira a consegui-lo. Os atletas se abstêm de tudo. Eles para ganhar uma coroa perecível, nós, porém, para ganhar uma coroa imperecível. Quanto a mim, é assim que corro, não como quem vai sem rumo, é assim que pratico o pugilato, mas não com quem luta contra o ar. 1 Coríntios 9, 24 a 26. A verdade está aí, família, só não vê quem não quer. Esse vídeo acaba aqui, eu espero que